Bom dia. Já estamos aí sumidos desde o fim de dezembro, mas estamos de volta aqui em março e ficamos 2 meses aí desaparecidos, né? Mas nós voltamos aqui agora para falar sobre a palavra de Deus mais uma vez, tá? Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre oração, né? Gostaria de falar um pouquinho aqui como Deus atende as nossas orações. E eu gostaria de dar aí o meu testemunho particular, né? Meu testemunho particular sobre como Deus atende as orações de forma bem rápida, né? Antes eu gostaria de ler aqui um texto, mas antes de eu ler um texto, nós começamos agora, vamos fazer uma pequena oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, te honramos e te agradecemos, Senhor, por estar sempre à frente dos nossos planos e dos nossos projetos. Que o Senhor esteja agora com essa mensagem, que essa mensagem possa ser de acordo com a tua vontade e teu querer, em nome de Cristo. Amém. Muito bem. A passagem está em Marcos, no capítulo 11, e o verso é o 24, onde diz o seguinte: Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crendo que o recebestes, será convosco. Ou seja, aqui, né, estou com a minha Bíblia aqui. O que Jesus fala aqui? Tudo que a gente pedir em oração, crendo que já recebeu, a gente vai receber. É importante nós pensarmos um pouquinho aqui nessa palavra tudo, porque tem gente que acha que aqui é tudo mesmo, né? Aqui Jesus está falando com seus seguidores, pessoas que estavam dispostas a seguir o que Jesus pregava. Então, esse tudo aqui é o tudo que Jesus pregava. Então não adianta aqui você fazer uma oração pedindo milhões e milhões de reais na sua conta bancária no dia seguinte. Não foi esse tipo de ensinamento que Jesus deu. Então o tudo aqui é o que Jesus ensinava. Tudo que Jesus ensinava não tem a ver com as coisas deste mundo, as coisas efêmeras deste mundo. E aqui Jesus está falando o seguinte, que se a gente orar crendo, a gente vai ter. E eu gostaria de falar um pouquinho aqui do meu testemunho, pessoal, né? Antes de eu falar sobre isso, eu tenho uma forma diferente de orar a Deus. Tá? A gente ora, como todo mundo, a gente se ajoelha, a gente ora mentalmente, mas eu tenho uma forma de orar a Deus quando eu estou em momentos de muita necessidade. Essa forma é louvor. Eu tenho um louvor e toda vez que eu canto esse louvor, eu sei que Deus vai me atender da melhor maneira possível, de acordo com o querer dele. É interessante, né? Então eu tenho esse louvor, é um hino bastante conhecido. E quando eu começo a entoar esse hino, que tem 1, 2, 3, 4 estrofes, mais o coro entre as estrofes, eu sei que ao final deste hino, Deus já vai ter atendido a minha oração. Olha que coisa interessante. Deus vai ter atendido a minha oração. Eu sempre acredito nesse hino e toda vez que eu estou ele, eu sei que Deus atendeu a minha oração da melhor maneira possível. Mas será que Deus atende todas as suas orações? Não. Mas eu sei que se eu chegar ao final deste hino e não tiver... eu chego ao final deste hino, eu sei que Deus já vai ter atendido a minha oração. Eu pedi uma coisa, Deus não me deu. É porque Deus achou melhor não me dar. Mas eu sei que Ele me ouviu porque eu entoei este hino. Olha que coisa interessante. E eu tenho a minha experiência deste hino. E eu gostaria de contar para vocês aqui. Mas antes eu gostaria de falar de um outro hino. É um hino que eu conheci quando eu me tornei cristão. E agora este ano já vai 25 anos que eu sou cristão. E eu conheci esse hino, depois desse hino que eu uso, né? Esse hino que eu uso para fazer minha oração, eu conheci esse outro hino, e esse outro hino é interessante porque ele vem nos dizendo um parâmetro muito interessante. Ele vem nos seguinte: tenha um canto de louvor em sua vida. Olha só que coisa interessante. Nós sempre temos que ter um canto de louvor na nossa vida. Entendeu? Por quê? Porque esse canto de louvor, ele vai te unir ao divino. Ele vai te unir a Deus. E na hora que você mais precisar, você canta. E quando você canta, Deus ouve.
E geralmente o louvor, ele é um louvor de adoração a Deus, é um louvor de reconhecimento do poder de Deus. E esse hino é interessante, que eu conheci ele como um hino do Ministério Jovem. E eu não sabia que era de uma cantora bastante tradicional da minha igreja. E agora, na hora que eu estava procurando o hino no YouTube, eu não achei a versão. Eu tenho a versão no meu computador, mas no YouTube eu não achei a versão que eu ouvia na igreja. Mas eu achei a versão dessa cantora, que com certeza é mais antiga. É um hino mais antigo na versão dessa cantora, e eles pegaram essa versão e colocaram como um hino congregacional da igreja. E eu gostaria de colocar aqui este hino. Este hino é o hino que eu quero mostrar para vocês, que é tipo um mandamento para que você tenha um canto de louvor na sua vida. Depois eu vou falar do hino que é meu. É o hino que eu uso quando eu estou em momentos de necessidade e em momentos que eu estou alegre, que eu estou feliz com Deus. Tá? Mas olha só esse hino, olha. Olá pessoal, no vídeo de hoje vocês... Espera aí um pouquinho. Aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês ouvirem, eu vou colocar ele bem alto aqui. Este hino é um hino que você pode procurar aí no YouTube, Canto de Louvor com Sonete, tá? No YouTube você vai achar ele. E o que ele fala? Ele fala o seguinte: tem um canto de louvor em sua vida. Sempre existe um motivo para agradecer. Seja o fôlego da vida, ou a prece atendida, ou a emoção de ver o sol nascer. Então olha para você ver. Ele nos fala que nós devemos ter um louvor na nossa vida. Sempre ter um louvor na nossa vida. Por quê? Porque este louvor, ele vai te colocar em sintonia com Deus no momento que você mais precisar. Tá? E também em momentos em que você quer apenas ficar em sintonia com Deus. Tá? Este hino aí é um hino muito interessante. Vale a pena você ouvir. Procure lá por Canto de Louvor Sonete. Mas o hino que eu quero falar com vocês, o hino da minha vida, o hino que toca, né? Ele tem um nome na minha congregação. Eu conheço ele como Quão Grande És Tu. E eu sei que ele é interpretado. Ele é interpretado, já foi interpretado por vários cantores aí no meio cristão. Tá? Ele já foi interpretado por vários cantores no meio cristão. E na minha congregação, ele chama Quão Grande És Tu. Certo? E este hino, eu estou olhando aqui quantos cantores que já interpretaram ele. Aqui no Brasil tem vários expoentes aí que já interpretaram ele aqui. Mas eu achei interessante que um cantor americano bastante famoso já interpretou este hino. Olha que coisa interessante. Esse cantor, eu vou até colocar aqui, ó. Esse cantor, ó. Sabe quem é esse cantor? Elvis Presley. Então nós vemos aqui Elvis Presley interpretando esse hino, o Quão Grande És Tu. Tá? E este hino é um hino que marca muito a minha vida. Foi o primeiro hino que eu aprendi a cantar sem ler no inário, na minha congregação. Então tem 25 anos que eu sei esse hino de cor, salteado. E toda vez que eu estou passando por momentos de alegria ou momentos de extrema necessidade, eu começo a entoar este hino. E este hino Deus já me atendeu ao cantar este hino de diversas formas. Diversas formas. Tá? Eu já fui vendedor de livros. A gente também, a congregação chama de colportor. E eu não tinha... O caminho onde que eu passava não tinha ônibus de linha, não tinha nada. Eu andava a pé.
E eu precisava chegar em casa. Então o que acontece? Eu fui e comecei a cantar esse hino. Estava na companhia de outros irmãos, né? De outros vendedores. E a gente estava, né, nessa estrada aí, já estava escurecendo. E a gente não tinha ideia de como é que a gente ia fazer. Já que a gente ia ter que andar até a nossa casa, distante uns 6, 8 quilômetros. E eu comecei a cantar esse hino. Na segunda estrofe, me vem um ônibus de viagem, aqueles rodoviário confortável, ar-condicionado tinha. E esse ônibus passou por nós não pedimos carona, nós não acenamos, ele passou por nós e lá na frente ele parou e começou a voltar de ré. E a gente conseguiu ali uma carona. Viemos confortavelmente para a nossa cidade, num ônibus de viagem que tinha ido levar trabalhadores de uma empresa, né? E estava voltando para a sua empresa, né? Para a garagem. E ele ali, aquele motorista, resolveu nos dar uma carona. Eu tenho certeza que foi porque eu entoei o hino. Foi porque eu falei com Deus através daquele hino. E aquele hino era um hino de louvor a Deus. Ele louva, ele fala de Deus. Eu vou falar algumas estrofes dele para você ver que ele é um hino que você louva a Deus o tempo todo. Que você exalta a grandiosidade de Deus. Nessa terça-feira de carnaval, o último dia de carnaval, eu também passei por um momento muito complicado. Muito complicado. Minha filha passou mal no acampamento. E aí, passou mal mais ou menos por volta de 8h30 da noite. Ela começou a vomitar. E eu falei, vamos embora. Então, botamos as malas dentro do carro e pegamos estrada. A gente estava em Veracruz de Minas aqui, Pedro Leopoldo. Beleza. Quando nós chegamos em Veracruz de Minas, o bairro estava fechado por causa dos eventos do carnaval. E a prefeitura, ela não indicou, os organizadores não indicou o desvio. Não tinha placas de desvio. A gente não sabia como passar pelo bairro para acessar a estrada para vir o Pedro Leopoldo. A gente não sabia. Não tinha, né? Não tinha ideia. Não conhecia o bairro. Então a gente começou a ficar perdido. E a gente perguntava, o pessoal não sabia explicar. Quem estava lá fechando a rua falou assim, eu não sou daqui, eu não sei como é que sai daqui. E a gente começou a ficar desesperado. E a nossa filha, dentro do carro, vomitando, sem parar, e a gente não sabia o que fazer mais. Então, a gente fez uma breve oração e eu simplesmente comecei a cantar um hino. Este hino. Comecei a cantar este hino. E eu virei o carro, e aí tinha uma rua, na frente de uma capelinha, e uma rua muito escura, e eu falei, é aqui. E comecei a cantar o hino e entrei para dentro daquela rua ali. Aí você pode falar comigo assim, Roberto, mas e o GPS? Onde que eu estava, o GPS sempre jogava para dentro do bairro, justamente o lugar que estava fechado. Justamente o lugar que estava fechado, o GPS estava me jogando, eu não podia passar lá estava fechado. Mas na hora que eu entrei por essa rua escura, que eu comecei a passar ao lado dessa capelinha católica, o GPS foi e já jogou uma nova rota, e já colocou eu na rota correta, que estava aberta para a gente acessar a estrada para sair do bairro. Naquele momento ali de aperto, eu cantei. E o Senhor me atendeu. Mas não parou aí. Na estrada, a gente começou a ver que ela parecia que estava piorando. E eu parei o carro. Aí minha esposa olhou ela, viu que ela realmente parecia que estava... né? Na verdade, parecia que ela estava desmaiando, mas na verdade ela estava com sono, porque ela tinha brincado muito de dia. Mas por causa dos vômitos, a gente achava que ela estava passando mal mesmo de vomitar, né? Assim, de desmaiar mesmo. E aí eu fiquei mais apavorado ainda. E o que eu fiz? Cantei. Eu fui cantar. E graças a Deus, a gente chegou bem. Quando a gente chegou em Pedro Leopoldo, ela já estava melhor. E deu tempo de a gente chegar aqui na Policlínica de Confins e ser atendido pelo médico. Mas, o que eu quero falar com você nessa manhã? Tenha um canto de louvor na sua vida. Tá? Por quê? Porque esse canto de louvor vai ser a sua oração. Toda vez que você precisar ou que simplesmente você quiser louvar a Deus, não pense duas vezes. Cante o louvor que você tem em sua vida. Cante o louvor que tem em sua vida. Este hino, o Quão Grande És Tu,
Ele fala assim, ó, a minha versão, porque existem várias versões. Eu mostrei aqui para vocês aqui o Elvis Presley cantando, né? Mostrei aqui para vocês o Elvis Presley cantando, mas cada denominação tem esse hino tem vários meios cristãos, cada um tem uma letra. Mas a letra que eu conheço, ela é assim: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, fico a pensar nas obras de tuas mãos. Estrelas mil a cintilar no espaço de teu poder em manifestação. A segunda estrofe fala assim: se ao caminhar por campos e florestas, escuto as aves belas a cantar, se estendo o olhar no alto das montanhas, a fonte além eu ouço murmurar. E aí depois nós vemos aí o próximo estrofe. Eu esqueci aqui agora. Já vai falar, a próxima história vai falar já da morte de Jesus, né? E vai falar do que Jesus, o que Deus fez por nós por meio de Jesus na nossa vida. Então, tenha um canto de louvor na sua vida. Deus vai atender a sua oração na hora que você precisar e na hora que você abrir a boca para cantar. Na hora que você abrir a boca para louvar, Ele vai atender a sua oração. Quer ver a rapidez? Tem uma história na Bíblia, não de um louvor, mas de uma oração, que é a oração de Daniel. Eu não sei se eu já falei sobre ela aqui, tá? Hoje eu não vou me deter, né, nos detalhes dessa oração. Mas eu vou me deter na rapidez com que Deus atendeu a oração de Daniel, tá? E ela está no capítulo 9 do livro de Daniel. O que aconteceu aqui? Só para situar aqui a vocês o que estava acontecendo. Daniel tinha tido uma visão, e ele não entendia que visão que era aquela. E aí ele ficou muito preocupado com aquela visão. E aí o verso 27 do capítulo 8, né, tá falando aqui, ele ficou enfraquecido, enfermo, porque ele estava preocupado com aquela visão que ele teve, porque ele era um profeta. E aí, no capítulo 9, está dizendo o seguinte, que no verso 4, está falando aí que ele, no verso 3, está falando que ele dirigiu o rosto do Senhor para buscar com oração e rogos, com jejum, pano de saco e cinza. Ou seja, ele estava humilhado, ele se humilhou para buscar a Deus, porque ele queria saber o sentido daquela oração. E a oração dele, que ele fez aqui, de acordo com a minha Bíblia, ela tem 15 versos. 15 versos, tá? E aqui fala, né, o que ele fala aqui? Eu vou fazer um resumo, não vou ler a oração toda, mas ele faz um resumo. E o que ele fala aqui nesse resumo? Ele confessa o pecado dele e do povo de Israel, né? Ele fala que ele apartou de Deus, que ele separou de Deus, ele separou dos mandamentos de Deus, né? Ele não ligou ele como nação, ele como homem e como nação. Está falando que ele não deu ouvido à mensagem de Deus. Aqui está falando também, ele confessando todos os seus pecados, tá? E depois ele faz uma oração para que Deus atenda ao seu pedido, para que Deus atenda àquela necessidade ali que ele estava nela. E aí, o verso 19 fala assim: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende e opera sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e teu povo se chamam pelo teu nome. Então ele faz uma oração, 15 versos. E aí, o verso 20, olha só que poder. O verso 20 diz o seguinte: estava eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado, o pecado do meu povo, Israel, lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, e pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, na verdade não era um homem, ele entendeu que era um homem, na verdade era o anjo Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, vim agora para te fazer entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para declarar a ti, porque és muito amado. Portanto, considera a mensagem e entende a visão. Olha só o que Gabriel falou com ele. No princípio das tuas súplicas, Daniel, me deram a ordem. Gabriel, ele é o arcanjo Gabriel. Ele assiste diante de Deus. Ele está diante do trono de Deus, recebendo a ordem direta do próprio Deus.
Foi o mesmo anjo Gabriel que veio falar com Zacarias que ele ia ter um filho mesmo sendo velho, que era João Batista. Foi o mesmo anjo Gabriel que veio conversar com Maria e falou com Maria: olha Maria, você, virgem, vai dar à luz a um filho. E você vai colocar o nome desse filho de Jesus Cristo, porque ele é o Salvador. Você vai ficar grávida, você vai se achar grávida pelo poder do Espírito Santo e você vai ter esse filho. E esse filho será a salvação da humanidade. Esse mesmo anjo Gabriel, foi ele que apareceu para José em sonho e falou: José, foge para o Egito, porque Herodes vai tentar matar Jesus. Este Gabriel, ele está sentado à destra de Deus. Ele está ao lado de Deus, sentado no trono de Deus. E aqui nesse verso 23 de Daniel 9, no princípio das suas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para declarar a ti, porque és muito amado. O que nós estamos vendo aqui nesse texto? Quando Daniel começou a orar, o Senhor Deus, que tudo vê, tudo sabe, e está em todos os lugares, ele já sabia o que Daniel estava fazendo. Ele já tinha lido o coração de Daniel. Ele sabia que Daniel iria pedir perdão pelos seus pecados. Ele sabia da necessidade de Daniel. Ele sabia que Daniel estava profundamente arrependido. E ele de cá já falou: Gabriel, vá e fale com ele o que ele quer. Atenda a oração dele, Gabriel. Vai agora. Então o tempo da oração de Daniel foi o tempo que o anjo Gabriel saiu da presença de Deus e veio igual um relâmpago, igual um raio, e se postou ao lado ali de Daniel. Olha a rapidez de como Deus atendeu a essa oração. Faça o teste aí. Eu não tenho aqui um cronômetro, mas faça um teste e faça essa oração para você ver. Daniel, capítulo 9, versos 4 até o 19. Daniel, capítulo 9, versos 4 até o 19. Coloca um cronômetro. Este é o tempo que o anjo levou para sair da presença de Deus e aparecer do lado de Daniel para atender ao pedido dele. Olha a rapidez que o Senhor Deus atende às nossas orações. E no meu testemunho que eu falei para vocês aqui, né, esse aperto que eu passei com a minha filha, com a minha esposa no carro, é um exemplo de como Deus atende as nossas orações rapidamente. Desde que nós o busquemos com sinceridade de coração e com o coração humilhado. Justos aqui não há nenhum. Nenhum de nós é justo. Nenhum de nós somos pessoas sem pecado. Todos nós temos pecado. Todos nós temos. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor Deus vai ouvir a nossa oração. Vai ouvir a nossa oração. Eu falei aqui sobre o louvor. Tenha um louvor na sua vida. Se você tem dificuldade de fazer oração, você tem dificuldade para fazer ali as orações na hora que mais precisa, tenha um canto de louvor na sua vida. Tenha um canto de louvor na sua vida. Você vai ver como Deus atende as orações rapidamente. Quando você tem um canto de louvor e quando você canta com o coração aberto, quando você canta com o coração de súplica, quando você canta com o coração que pede perdão, um coração que reconhece que é pecador. Deus vai atender a sua oração. Cada pessoa tem um hino. O meu hino é o Quão Grande És Tu. Outras denominações chamam Grandioso És Tu, né? Mas muda um pouquinho a letra, mas é a mesma coisa. Este é o meu hino. Pode ser o seu? Pode. Mas você também pode ter um hino diferente, um hino que toque o seu coração. E este hino, use este hino para falar com Deus. Use este hino para orar a Deus, para que Ele possa atender a sua oração, para que Ele possa lhe valer na hora que você mais precisar. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos ter um hino no nosso coração, que nós possamos ter um canto de louvor na nossa vida. Um canto de louvor na nossa vida. Como diz a Sonete, sempre existe um motivo para agradecer. Sempre. Sempre existe.
e o Senhor atende. O Senhor atende. Ele pode não atender do jeito que você quer. O Senhor não te dá o que você quer, Ele te dá o que você precisar. E se você precisar, com certeza Ele vai te dar. Que Deus possa nos abençoar. Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, gratos estamos porque o Senhor sempre atende às nossas orações para o melhor da nossa vida. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados e faltas e nos abençoar e nos proteger. E nos ajudar, Senhor, a colocar esse plano em nossa vida, que esse plano possa se tornar realidade na nossa vida. Possamos ter um canto de louvor para louvar o Senhor nos momentos de necessidade e nos momentos em que nós estamos felizes com o Senhor. Obrigado por tudo. Também esse canto possa ser louvado também nos momentos que nós estivermos tristes, para que nós possamos chegar perto, mais perto de Ti. Em nome de Cristo. Amém. Então que Deus possa nos abençoar e até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.